Então, boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje, que é sobre o produto escalar, tá? Então, o produto escalar está no conteúdo da nossa referência 1, no capítulo 2, esse livro aqui, que eu já mostrei várias vezes, que é de geometria analítica e vetores, e é o capítulo 2 hoje, tá? Então, vai ser tudo baseado nesse capítulo 2 aí. Não vai ser todo esse capítulo, tá? A parte de cossenos diretores e projeção eu não vou falar. Isso é uma questão mais geométrica aí. Até tem uma importância na álgebra linear, mas é para outras coisas que a gente não vai falar. Então eu vou pular isso aí. Então hoje vou concluir o que faltou falar de vetores no espaço na aula anterior, que foi sobre normalização. Depois eu vou falar sobre esse tal desse produto escalar, que é o que a gente vai estudar hoje. E depois vou resolver alguns exercícios. Bom, então concluindo a discussão da aula anterior sobre a normalização de vetores no espaço tridimensional. No espaço tridimensional, se a gente tiver um vetor V, que é igual a um certo número V1, I chapéu, mais um certo número V2, J chapéu, mais um V3, K chapéu, a normalização dele vai ser um certo vetor V chapéu, que vai ser igual ao V dividido pelo módulo de V. Então a fórmula é a mesma do caso do plano. Tá? É a mesma fórmula. Então, se a gente fosse abrir essa fórmula, ela seria mais ou menos assim. Seria o vetor aqui em cima. E embaixo o módulo dele, que é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então é V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, mais V3 ao quadrado. Tá? Então é assim que se efetua a normalização de um vetor no espaço tridimensional. Esse vetor V chapéu tem as mesmas propriedades que aparece lá no plano, ou seja, o V chapéu ele é um vetor unitário, supondo aqui V diferente de zero sempre. Então V vai ser um vetor unitário na mesma direção e no mesmo sentido do vetor original V. Se o vetor V original já for unitário, então o V chapéu vai dar o próprio V, né? Beleza? Então vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, se fosse um vetor V aqui igual a menos 2i mais 5j menos k. Como é que ficaria a normalização desse vetor? Então primeiro a gente tem que calcular o módulo dele para facilitar. Então o módulo dele vai ser a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais menos 1, que é a componente k, ao quadrado. E isso vai dar raiz quadrada de 4 mais 5 ao quadrado, 25, e 1, 1. Então dá 26 mais 4, 30. Da raiz de 30 não tem muito o que simplificar, né? Que é 2 vezes 3 vezes 5, então não tem nem o que simplificar aí. E então o vetor V chapéu... Boa noite. Então o vetor V chapéu vai ser igual a menos 2i sobre raiz de 30 mais 5 sobre raiz de 30j menos 1 sobre raiz de 30 k chapéu. E essa vai ser então a normalização desse vetor V aqui
mostrando o exemplo de como fazer essa normalização para o caso tridimensional. Deu para entender, pessoal, mais ou menos essa fórmula aí? Se tiver alguma dúvida é só falar, tá? Bom, então sobre o produto escalar, o produto escalar é o seguinte. Bom, nós vimos que os vetores eles são formados por números ordenados, se a gente entender eles como pares ordenados ou ternas ordenadas, né? Que seria uma lista de 3 números ordenados. Ou a gente pode entender também como uma combinação de I, J e K chapéu, né? E aí ficou a pergunta, a gente pode somar, subtrair, pode multiplicar por escalar, calcular o módulo, mas será que a gente pode multiplicar os vetores? Então a questão é que existem vários tipos de produto. Justamente pelo fato dos vetores eles terem várias componentes, existem vários tipos de produto. E o primeiro produto mais simples que nós vamos estudar é chamado de produto escalar. Por quê? Porque a gente pega dois vetores U e V e o resultado vai dar um escalar, que é um número. Tá? Então vamos ver como é que a gente calcula esse produto. Se a gente pegar dois vetores, vamos chamar assim, o vetor U vai ser uma componente U1 I chapéu, mais uma componente U2 J chapéu, mais uma componente U3 K chapéu, e um vetor V, que tenha componentes V1, V2 e V3, o produto escalar desses vetores tem uma fórmula muito simples que vai dar como resultado um escalar ou um número, que é o seguinte. Esse produto ele é representado por essa bolinha. Eu não posso escrever assim, ó. Isso aqui não posso escrever assim. UV sem nada no meio, não pode. Certo? Por quê? Porque escrito desse jeito existe um outro produto que é escrito desse jeito, que é chamado de produto tensorial, tá? E nós não vamos estudar aqui. O produto escalar nós escrevemos com uma bolinha no meio. Então o U, a gente lê assim, U escalar V, ele vai ser esse somatório dos produtos das componentes. Então vai ser U1 V1 mais U2 V2 mais U3 V3. Essa vai ser a fórmula do produto escalar, certo? Professor, Oi? dá para botar aquela notação lá do somatório Sim, para ficar mais bonito, né? é possível sim. O que o João Vitor está falando é que a gente pode escrever isso como um somatório. Então isso seria uma outra notação. Essa notação seria o seguinte, que o produto escalar, se vocês notarem, esses produtos aqui, eles são todos dessa forma. O N, Vn, né? Sendo que o N ele pode ser um N igual a 1, 2 ou 3, né? Bem aqui. Então a gente pode escrever isso como somatório. Não sei se vocês já viram esse somatório antes, por isso que eu estou com receio de falar. Mas não se preocupem com ele, que a gente não vai estar usando agora, mas é uma outra maneira de escrever. Seria o somatório de UN vezes Vn, onde o n vai de 1 até 3. Por quê? Porque o que o somatório faz é o seguinte, ele pega isso daqui, né? E aí ele vê assim, ó. Para n igual a 1, vai dar U1V1. Né? Que eu substituo n por 1 nos dois números aqui.
Aí eu somo, aí entra aqui a soma. Depois eu substituo n por 2, porque o somatório vai de 1 a 3. E depois substituo n por 3. E aí acabou o somatório porque eu cheguei no último. Tá? Então, mais como curiosidade, vamos deixar essa outra anotação por enquanto só como curiosidade. Tá? Mas é possível escrever sim como somatório também. Seria o somatório de n igual a 1 até 3 de UNVN. E a Boa noite. notação de Einstein também. Isso daí é uma... Uma simplificação, né, dessa aí. Seria simplesmente tirar o somatório. Seria simplesmente dizer isso aqui. Mas quando a gente está aprendendo essas coisas, é bom não misturar esse monte de coisa que pode confundir. Então eu vou evitar usar esse tipo de coisa. Isso é mais comum quando se estuda relatividade geral. Isso, relatividade geral. Beleza? Então esse aqui é a definição de produto escalar. Tá? E isso aqui embaixo é só uma observação, uma anotação. Beleza? Então vamos ver um exemplo aqui. Vamos ver os exemplos do livro. Então o primeiro exemplo que tem no livro vamos pegar os vetores aqui, U igual a 3i menos 5j mais 8k. E o vetor V igual a 4i menos 2j menos k. Como é que a gente calcula o produto escalar? Ele vai ser o escalar V, vai ser a componente I do U vezes a componente I do V. Então vai ser assim, ó. A componente I do U com a componente I do V. Então vai dar 3 vezes 4. Aí a gente soma, né? Depois vem a componente J do U com a componente J do V. Então vai ficar menos 5 vezes menos 2. Tá? Depois, a componente K do U com a componente K do V. Então é 8 vezes menos 1. Certo, pessoal? Deu para entender? É isso que está escrito nessa fórmula aqui. Quando a gente fala U1, V1 quer dizer a componente I dos dois vetores. Depois o 2V2 é a componente J dos dois vetores. E depois o 3V3 é a componente K dos três vetores. Deu para entender essa substituição aqui? Alguém não entendeu? Se alguém não Entendi. entender, é só falar. Alguém levantou a mão? Diga. Poderia explicar de novo aí? Não consigo entender bacana. Essa substituição aqui. Essa substituição dos números. Isso, essa parte aí. Pois é, eu estou explicando o que significa essa fórmula, né? O produto escalar é dado por essa fórmula aqui. Aí o que eu estou explicando é o seguinte, quer dizer que esse que multiplica o i aqui seria o tal do U1, é a componente i desse vetor U. O que multiplica o i no outro vetor V seria o tal do V1. Então lá no produto escalar, ele é U1, V1. Então isso quer dizer que eu vou olhar para os dois vetores, ver o número que está multiplicando o i, né? E aí eu multiplico os dois. Então eu peguei o 3 aqui do vetor u e botei ele aqui. E peguei o 4 lá do vetor v e botei aqui. Por quê? Porque esse é o produto U1V1, certo?
Aí eu somo porque esse mais ele é da fórmula, tá? Dessa fórmula bem aqui. É esse mais aqui. Essa é a fórmula, né? Aí eu pego a componente J do U, que seria esse menos 5, que seria o 2, né? E multiplico pela componente J do outro vetor, que seria o V2. Então com isso vai ficar o 2V2, né? E assim eu faço para a última também. Então para a última fica o 3V3. Então substituindo todos esses números dá essa soma que está aqui em cima. Certo? Agora sim, entendi, bacana. Pode prosseguir. Tá. Ok. Então efetuando esse cálculo, fica 3 vezes 4, 12, menos 5 vezes menos 2, 10, e 8 vezes menos 1, menos 8. Então 10 menos 8, 2, mais 2, 14. Então, U escalar V dá 14. Nesse exemplo aqui. Certo? Outro exemplo. Vamos ver o exemplo 2A. Aí do livro vocês fazem os outros. Esse aqui seria o exemplo 1 e esse aqui o 2A, lá do livro. Que é o seguinte, tem dois vetores, né? O vetor U, que é igual a 3, 2, 1, então 3i, 2j mais k. E o vetor V, que seria menos i, menos 4j, menos k. Aí o exemplo é o seguinte, calcule U mais V vezes 2U menos V. Calcule U mais V, produto escalar, não é vezes igual eu falei, tá errado. Produto escalar de 2U menos V. Então como é que a gente calcula isso? Como é que a gente calcula isso? Primeiro a gente calcula essa soma U mais V, que nós já estudamos. Então esse U mais V vai dar 3 menos 1, 2i. 2 menos 4 menos 2i. E 1 menos U, 0. Aí não, J. E aqui K menos K dá 0. Agora, 2U menos V, já não dá para fazer assim no olhômetro, né? Então fica 2U, vamos fazer aqui, menos V, então menos isso aqui. Aí aqui eu faço a multiplicação por escalar, que seria então 2 vezes 3, 6i, 2 vezes 2, 4, vezes j, e 2 vezes k chapéu, 2k. E esse menos aqui vai trocar o sinal de tudo ali, esse menos aqui vai trocar o sinal aqui dentro, então vai ficar mais i, mais 4j, mais k. Então isso vai dar 6i mais i dá 7i, 4j mais 4j, 8j, e 2k mais k, 3k. Então nós temos bem aqui o U mais V e bem aqui o 2U menos V. Agora nós vamos calcular o produto escalar deles. Como é que a gente faz? O produto escalar vai ser o produto escalar de 2i menos 2j com esse resultado aqui, que é 7i mais 8j mais 3k. Então nós apenas multiplicamos a componente i com a i, né? Então
A componente I aqui é 2, no outro é 7. A gente multiplica a componente J com a J. Então a J desse aqui é menos 2. A do outro é mais 8, a gente vai multiplicar. E finalmente a componente K do de lá com a do K daqui, que é quanto, né? Qual é a componente K desse vetor aqui? Exatamente como o fantasma falou, é zero. Então a componente K desse primeiro vetor aqui é zero. Então só vai ter os dois primeiros. Então vai ficar 2 desse roxo aqui vezes esse 7. Aí o mais da fórmula do produto escalar, que é essa bolinha aqui é o produto escalar. Né? Menos 2, que é esse laranja aqui do J, vezes o 8 lá. E aqui o terceiro termo não vai ter, porque vai ser 0, que é a componente K desse primeiro vetor aqui, já que não tem é 0, vezes o mais 3 lá do terceiro vetor. Né? Então vai ficar 14, 14 menos 16 dá menos 2. Deixa eu ver se eu acertei aqui. Tá certo. Então esse produto escalar dá menos 2. Ok? Questões em relação a esse exercício aí? Professor, Hum. esse produto no gráfico, ele ficaria como? Tipo, o resultado seria o quê? Esse menos 2. Isso tem a ver com o ângulo, mas eu ainda vou falar. Só pelo fato de ser negativo, a gente já sabe que esse vetor soma U mais V e o vetor 2U menos V, eles formam um ângulo maior que 90 graus um com o outro. Porque o produto escalar deu negativo, né? Seria mais ou menos essa a interpretação geométrica desse resultado. Mais alguma questão, pessoal? Em relação a esse exercício aí, deu para entender? Tá. Ok, então o produto escalar ele tem uma série de propriedades que eu coloquei todas ao mesmo tempo aqui, não com o objetivo de assustar ninguém, mas é porque é mais fácil reunir tudo aqui de uma vez. Então vamos falar um pouco sobre uma de cada vez. U escalar V é igual a V escalar U, essa primeira aqui. O que significa isso? Significa que a ordem que eu faço o produto escalar não importa. A gente poderia dizer então que o produto escalar é comutativo. E como é que eu demonstro isso? Por exemplo, seria assim. Se o escalar V é igual a U1V1 mais U2V2 mais U3V3, isso é a mesma coisa que V1U1 mais V2U2 mais V3U3, que é a definição do produto escalar V escalar U. Tá? Então, é por esse motivo que o produto escalar ele é comutativo, porque o próprio produto de números aceita isso. Então eu posso transformar U1 vezes V1, eu posso transformar em V1 vezes U1. Tá? Então isso seria o motivo. Em outras palavras, eu não preciso me preocupar com a ordem. Não preciso me preocupar com a ordem dos vetores na hora de calcular o produto escalar. Outra coisa é que ele é distributivo em relação à soma. Né? Ou seja, se eu calcular o produto escalar de U com uma soma de vetores, isso é a mesma coisa que eu multiplicar primeiro vezes U
depois vezes o W aqui, e depois somar os resultados, tá? E isso vale à direita e à esquerda, ou seja, tanto faz se a soma estiver aqui ou se a soma estiver do lado esquerdo, justamente por causa da comutatividade aqui. Então aqui a gente já está entrando em umas questões mais algébricas, tá? Mais próximo da nossa disciplina, fugindo um pouco dos vetores, né? Porque essas propriedades aqui elas vão ser propriedades válidas para outros tipos de produto escalar com outros tipos de vetores, certo? Isso daqui, né, é uma constante alfa. Não está dizendo aí, mas alfa seria uma constante real, tá? Então, para qualquer constante alfa real, alfa vezes o produto escalar, o escalar v, é a mesma coisa que eu multiplicar primeiro o alfa pelo vetor u e depois calcular o produto escalar com o vetor v. Ou eu posso enfiar essa constante também aqui no v, ou seja, eu posso primeiro multiplicar ela pelo v e depois calcular o produto escalar com o vetor u. Certo? Então essa é uma terceira propriedade aqui do produto escalar. Uma quarta propriedade é o produto... Na verdade, vamos começar direito. Se o vetor u é nulo, o produto escalar do vetor nulo com ele mesmo dá zero. Vocês conseguem ver isso? Ó, se o vetor u é zero, significa que ele é, na verdade, 0, 0, 0, né? Ou posso escrever ele como 0i mais 0j mais 0k. Então, o que dá o produto escalar de 0 com 0? Vai dar 0 vezes 0 mais 0 vezes 0 mais 0 vezes 0, que obviamente é 0. Então, o que esse exercício diz, que parece óbvio demais à primeira vista, é que se um vetor é nulo, o produto escalar do vetor nulo consigo mesmo dá zero. Outra coisa menos óbvia é que qualquer outro vetor que não seja o vetor nulo, se eu calcular o produto escalar dele com ele mesmo, vai ser sempre um número positivo, não vai nem poder ser zero. E isso, na verdade, é uma consequência dessa quinta propriedade aqui, que diz que o produto escalar de u com u é o módulo dele ao quadrado. E como é que a gente pode verificar essa quinta propriedade? É assim, ó. Vamos supor que u ele seja igual a, como a gente tem escrito aqui, o 1i mais o 2j mais o 3k. Pela fórmula do produto escalar, se eu calcular esse produto dele com ele mesmo, esse produto escalar dele com ele mesmo vai dar o 1 do primeiro vetor vezes o 1 do segundo vetor, que é o mesmo vetor. Então vai ser o 1 também. Mais a segunda componente do primeiro vetor, que é o 2, vezes a segunda componente do segundo vetor, que é o mesmo, então é o 2. E assim por diante. Tá? Então isso vai ficar o 1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado mais o 3 ao quadrado. Alguém levantou a mão? Diga. Professor, o senhor multiplicou um vetor por ele mesmo, mas e se for um vetor nulo por um vetor que não é nulo? Ele vai ser nulo também o resultado? Boa pergunta. Vai sim, né? Porque aí no caso, bem aqui vai entrar 0, 0 e 0. Aí vai anular tudo, né? Então interessante a questão que você levantou. Vamos colocar isso como uma sexta propriedade aqui. Assim, qualquer vetor, produto escalar com vetor 0 ou vetor nulo vai dar 0. Bem observado. Então, só concluindo aqui essa questão 5,
esse resultado aqui, se a gente pensar um pouco, ó, ele nada mais é do que o módulo ao quadrado, porque o módulo é a raiz disso aqui, né? O módulo é a raiz disso. Então, se eu elevo ao quadrado, vai ser o módulo ao quadrado. Alguém levantou a mão? Pode falar. O senhor já explicou. É que eu tava Que eu querendo esqueci do saber 2 sobre ali. esse módulo aí. Não, sobre esse módulo aí que eu tava Pois é, com dúvida. tá. Mas deu para entender por que ficou módulo ao quadrado? Sim. Deu? Tá legal. Beleza, pessoal. Então são todas essas propriedades aí. Não se assustem com elas, se vocês nunca viram. É uma questão de tentar se acostumar. Uma maneira de tentar se acostumar é tentar demonstrar. Lá no livro, ele demonstra, por exemplo, essa propriedade 2. Tá? Se vocês derem uma olhada no livro, está demonstrada essa propriedade 2. E aí dá para vocês terem uma ideia de como é que faz essas demonstrações e tal. Não é difícil se vocês pegarem assim para fazer. Não é muito difícil não, dá para fazer sim. Vamos ver então alguns exemplos de aplicação dessas propriedades. Alguém quer falar alguma coisa? Olha o chat. Não entendi. Tá falando u escalar v vezes u escalar v. Aham. Mas eu não entendi. Tu quer saber o que que dá? Se tem alguma coisa... Se fica. Se dá algum resultado interessante? É Não, isso? distributivo aí, faz U vezes U, depois U vezes V, ou não. Ah, entendi. Tá. Se existe isso pro produto. Não faço a menor ideia. Mas Eu acho existe que... pro produto. Eu acho que faria... Talvez se fosse assim, ó. O escalar V vezes tipo W escalar Z, assim. Aí tu queria saber se dá para trocar, se seria, por exemplo, isso aqui assim, mais ou menos isso. Esse tipo de coisa. Não, assim, ó, tipo, o U vai multiplicar com W, depois o U multiplica com Z. Aí depois vem a vez do V. Se multiplica com W, depois multiplica com Z. Eu acho que não. Eu acho que não, não é igual multiplicar número nesse sentido, eu acho que não. Porque o problema é que bem aqui vai ter um somatório, né? Aí eu vou multiplicar dois somatórios. E o produtório? Aí eles vão ter índices diferentes. E aí, como eles têm índices diferentes, eu não vou poder somar do jeito que tá pensando. Que ficaria uma soma em n em m disso aqui. Aí eu acho que não teria como juntar esses dois para fazer um produto, porque eles têm índices diferentes de soma aqui. Aí eu acho que não funfa. Mas existe umas propriedades que envolvem esse tipo de coisa assim, que são as identidades vetoriais. Esse livro não tem identidades vetoriais, mas se tu der uma olhada em livro de eletromagnetismo, tem um monte. Só que é mais interessante olhar essas identidades depois de Deixa para discutir mais tarde. É mais interessante discutir isso depois do produto vetorial. Então, é interessante tu pontuar isso, porque aí a gente esclarece que
pelo menos até o presente momento, não tem como fazer essa troca aí, se tiver dois produtos. Porque a gente tem que ter em mente também o seguinte, ó, se eu estiver multiplicando U escalar V, e aqui tivesse, por exemplo, A escalar B, dois vetores, U é um vetor, V também, A e B também, mas isso daqui é um número, e isso daqui é outro número. Então é como se o U e o V tivessem, entre aspas, presos dentro desse parêntese aí, e eles não podem sair de qualquer jeito, entendeu? Seria mais ou menos essa a justificativa. Mais ou menos isso. Então vamos ver alguns exemplos aqui de aplicação dessas propriedades. Na minha cola aqui, por exemplo, vamos supor o seguinte. Esse daqui, vamos ver o exemplo 1 da página 49. Né? Olha, vamos supor o seguinte, a gente sabe que o módulo de um certo vetor U, que eu não sei qual é, esse módulo é igual a 4. A gente sabe que o módulo de um vetor V, que eu não sei qual é igual a 2. E a gente sabe também que o produto escalar entre eles é igual a 3. Aí a pergunta é a seguinte. Né? A pergunta é a seguinte. Quanto vale 3U menos 2V produto escalar com menos U mais 4V? Quanto vale isso? Será que a gente pode calcular? Sim, apenas usando as propriedades vistas ainda agora, dá para calcular isso. Então vamos aplicar as propriedades anteriores. Certo? Então, por exemplo, vamos devagar aqui. Vamos multiplicar, vamos separar primeiro esses dois termos aqui. Então vamos fazer assim. 3U produto escalar com menos U mais 4V. Que propriedade nós estamos utilizando? Essa daqui. Então a gente está dizendo que essa soma produto escalar com outro vetor, a gente distribui. Então vai ser U escalar W mais V escalar W. Essa propriedade bem aqui, ó. Propriedade 2, parte 2. Mais o segundo, né? Que é menos 2V. Produto escalar com isso aí também. Depois, a gente usa essa propriedade 2 mais esse outro lado daqui. Certo? Para distribuir agora essas duas somas. Então aqui vai ficar 3U, produto escalar com menos U, mais 3U, produto escalar com 4V, e aqui a gente tem que botar entre parênteses, porque tem um número antes. Depois menos 2V, produto escalar com menos U, e depois menos 2V, produto escalar com 4V. Aí aqui nós vamos utilizar então outra propriedade, né? Que é essa propriedade do número aqui, essa terceira, que diz que se o número estiver multiplicando, tanto faz o primeiro ou o segundo fator desse produto, esse número pode sair e fica só o produto dos vetores aqui. Então, bem aqui esse menos 1 ele pode sair e vai ficar menos 3 U escalar U. Deu para entender, pessoal, essa passagem aí? Eu não entendi muito bem, professor. Tá. Tem que relacionar essa regra
bem aqui, essa terceira, com aquele produto que a gente tem bem aqui, que seria 3u escalar menos u. Então esse menos ele é um número, que a gente poderia chamar de alfa. Então bem ali é como se tivesse assim. U escalar alfa u, sendo que alfa é igual a menos 1. Vai dar isso aqui. Tá? Então se a gente chamar o alfa de menos 1, isso que está escrito aqui do lado direito, que eu estou circulando, é a mesma coisa que está aqui nessa soma que eu estou passando aqui a caneta aqui verde. É a mesma coisa. Ignorando o 3 que já está lá fora, né? Então, se a gente utilizar essa propriedade bem aqui, sendo alfa menos 1, eu posso passar esse alfa para fora aqui, ó. E aí fica só o produto escalar dos vetores. É isso que eu estou falando. Então, nesse caso aqui, isso Agora eu seria... entendi. Ah, tá. Legal. Então, ficaria menos 1 u escalar u. Então, nesse caso, eu passei esse menos 1 para fora aqui, já multiplicando o 3. Aí a gente pode fazer isso de novo. Então, fica... aqui mais 3 vezes 4, né? O 4 pode sair aqui do produto e fica u escalar v. Depois, menos 2 vezes esse menos 1 daqui, v escalar u. E depois, menos 2 vezes o 4, que também sai daqui, v escalar v. Aí agora a gente só precisa utilizar as propriedades de novo. Então aqui fica menos 3. Agora vamos utilizar a propriedade 5 aqui. Essa propriedade 5, ela diz que o produto escalar de um vetor com ele mesmo é o módulo dele ao quadrado. Então o produto escalar de u com u é o módulo de u ao quadrado. Depois, 3 vezes 4 é 12. U escalar v é um dado do problema, mas por enquanto vamos deixar assim. E aqui está mais 2 v escalar u. Só que v escalar u, se a gente olhar para cá, para a primeira propriedade, v escalar u é a mesma coisa que u escalar v. Então, à primeira vista, a gente poderia se preocupar, mas o problema ele deu u escalar v. Como é que eu vou calcular esse outro aqui que está com a ordem trocada? Eu posso simplesmente trocar a ordem, porque esse é um produto escalar e ele satisfaz essa propriedade 1 aqui, que diz que eu posso fazer isso e que está demonstrada aqui em cima. Então, por esse motivo, fica desse jeito. Depois, menos 2 vezes 4, menos 8. E utilizando a propriedade 5 novamente, que diz que o produto escalar de um vetor com ele mesmo é o módulo dele ao quadrado, aqui vai ficar módulo de v ao quadrado. Certo, turma? Então aqui fica menos 3. Módulo de u foi um dado do problema, que é 4, então fica 4 ao quadrado. Depois 12. U escalar v é um dado do problema, que é 3. Aqui ficou 2 vezes u escalar v de novo, que é 3 de novo. Menos 8 vezes módulo de v é 2, fica 2 ao quadrado. Então, calculando isso, sem olhar no livro, dá menos 38. Esse é o resultado, certo, pessoal? Então fica aí um exemplo de como utilizar essas propriedades, tá bom? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Eu sei que Uma manipulação. Eu sei que é injusto perguntar isso, né? Quando a gente está aprendendo qualquer coisa, né? Se ficou alguma dúvida, mas assim, alguma coisa que a gente possa discutir aqui, eu sei que vocês precisam pensar nisso, ler o livro ainda, fazer os exercícios. É bom ter essas propriedades do lado, em vez de achar que a gente vai
memorizar tudo igual sei lá, igual um meme daqueles do cérebro explodindo, não dá, né? Anderson. Pois é, esse exemplo ele foi, digamos assim, bem construído para isso, né? Se ele não desse esse resultado do escalar V, não teria como fazer. A não ser que desse para achar indiretamente, né? Boa noite, Lucas. A não ser que tivesse um outro jeito. Tipo, a gente vai ver daqui a pouco que se for dado, por exemplo, se bem aqui em vez do produto escalar ele desse o cosseno entre os ângulos, teria como fazer, porque a gente vai ver daqui a pouco que tem como calcular o produto escalar a partir do ângulo também. É interessante você chamar a atenção para essa questão. Beleza. Ok. Então, continuando, só uma observação aqui. Sempre lembro da Chiquinha fazendo observação. Se a gente calcular aqui o produto escalar de U menos V, a gente vai demonstrar essa fórmula aqui que ela é interessante, né? Ela é interessante para demonstrar uma coisa, tá? Essa fórmula aqui é interessante para demonstrar uma coisa. Então, vamos calcular o módulo ao quadrado da diferença de dois vetores. Aqui, vocês têm que começar a ampliar a mente, né, para a abstração que a álgebra exige. Por que eu vou calcular o módulo ao quadrado da diferença de dois vetores? Porque isso vai ser útil numa demonstração. Se a álgebra linear se cruza com o cálculo, em vários aspectos sim, porque o conjunto dos números reais é um espaço vetorial, né? E a derivada e a integral são transformações lineares. Eu não estou querendo aparecer dizendo isso, eu estou falando que sim, tem. Porque eu sei que vocês ainda não estudaram nem derivada, nem integral, nem transformação linear, mas eu estou falando que sim. Só que dá para estudar independente, entendeu? Não é uma coisa que vai precisar, uma coisa vai precisar na outra. É possível fazer essa relação, mas não vai influenciar não. Agora, numa parte mais avançada, aí pode ser que precise, tipo cálculo 3, por exemplo, equações diferenciais, tem equações lineares que tem que estudar, que eu estava falando mais cedo para outra turma. Aí pode precisar. Enfim, existe, mas no momento não precisa vocês se preocuparem muito com isso. Bom, então vamos demonstrar essa propriedade aqui, que ela é curiosa, e ela serve para demonstrar uma outra coisa. Então vamos calcular aí o módulo de U menos V ao quadrado. Nós acabamos de ver, a gente pode chamar isso aqui de um certo vetor W. Então isso é o módulo de um vetor W. E nós acabamos de ver que o módulo de um vetor ao quadrado é o produto escalar dele com ele mesmo. Só que W é U menos V. Deu para entender isso que eu fiz aí? Hã? Eu chamei essa diferença aqui de um vetor só para a gente lembrar que a diferença de dois vetores também é um vetor. Então o módulo dessa diferença ao quadrado é, na verdade, o módulo desse vetor W, que é a diferença, ao quadrado. E pela propriedade 5 que nós acabamos de ver, né, o produto escalar de um vetor com ele mesmo é o módulo ao quadrado. Então eu posso reescrever esse módulo ao quadrado como sendo um produto do vetor com ele mesmo. Só que esse vetor é a diferença, U menos V. Então, na verdade, isso é U menos V escalar U menos V. Agora, se a gente usar a distributividade aqui duas vezes, isso vai ficar U
o primeiro lá, escalar a diferença, menos v daqui, vezes a diferença, tá? Então, só ligando aqui, esse u é que veio para cá, e esse menos v foi que veio para cá, certo? Aí, usando a distributividade de novo, isso fica u escalar u menos u escalar v, menos aqui v escalar u, e menos com menos dá mais, já pulando esse passo, né? V escalar v. Aí, usando aqui o fato de novo de que o produto escalar é o módulo ao quadrado, e aqui que o produto escalar é comutativo, então eu posso trocar v escalar u por u escalar v. E aqui de novo, o produto dele com ele mesmo, módulo ao quadrado. Então, apenas juntando esses dois do meio, a gente vê que vale essa fórmula aqui. Agora eu estou em dúvida se eu devia estar falando isso ou não. Vocês conseguiram acompanhar aí? Acharam complicado? Uma questão de acompanhar as propriedades, na verdade. Eu não vou perguntar desse jeito na prova, tá? Eu posso dizer o seguinte: sendo u tal coisa e v tal coisa, calcule isso aqui e calcule também esse primeiro, verifique se são iguais. Mas não vou pedir para vocês demonstrarem nenhuma equação dessa, né? Porque eu acho que isso é mais adequado para outros momentos, certo? Ok. E aí a gente pode discutir então a forma geométrica do produto escalar, que ela é essa. U escalar v é igual ao módulo de u vezes o módulo de v. Não sei porque eu estou escrevendo tão em cima. Vezes o cosseno de θ. E o que é θ? Já vou explicar. Θ é o ângulo entre u e v, tá? Então, se o vetor u aponta para cá e a gente coloca os dois na mesma origem aqui, e o v aponta para cá, eita, e o v aponta para cá, se θ é o ângulo entre os dois aqui, que a gente pode medir com um transferidor, digamos assim, então o produto escalar de u com v é igual ao módulo de u vezes o módulo de v vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Essa seria a forma geométrica do produto escalar, que nós poderíamos também tomar como definição, por isso o livro chama de definição geométrica. Então a gente poderia definir assim e depois demonstrar que vale aquela outra fórmula lá. Mas eu vou fazer como o livro fez. Define daquele jeito lá e demonstra que são iguais. Então, na verdade, essa fórmula ela vai ser igual ao que nós vimos no início, certo? Vai ser a mesma coisa. Como é que a gente verifica isso? Deixa eu ver se eu consigo falar. Vai ser mais ou menos assim. Vamos supor que está aqui o vetor v e está aqui o vetor u. Esse tamanho bem aqui, esse tamanho que tem aqui, é o módulo de u, certo? Estão ouvindo o gato? Ai, ai. E esse tamanho aqui é o módulo de v, né? O gato de Schrödinger. Aí o que acontece? Esse vetor que começa lá no v e termina aqui no u, nós discutimos numa outra aula que esse vetor vai ser o vetor u menos v. Ok?
certo? Então, se a gente mede o ângulo entre U e V, aqui é uma geometriazinha e tanto. Não estamos maltratando o gato nenhum, não. É o gato que quer pegar chuva aí. Bom, então, usando aquela fórmula anterior e usando o teorema dos cossenos, nós vamos demonstrar que as duas formas de produto escalar são equivalentes, né? Então, baseado no produto escalar na definição inicial, nós vimos isso aqui, né? Nós vimos que o módulo de U menos V ao quadrado é módulo de U menos 2 vezes U escalar V mais módulo de V ao quadrado aqui, né? Eu esqueci. Isso aqui nós já provamos, já demonstramos. Só que se a gente pegar esse triângulo aí e a gente desenhar ele aqui como triângulo, esquecendo que as paradas são vetores, na verdade. Então, bem aqui, esse tamanho vai ser módulo de U menos V. Esse tamanho aqui vai ser módulo de U. Deixa eu apagar isso daqui, senão vai confundir. Aqui é U. E aqui é V. Né? E aqui vai ser módulo de V. E esse ângulo vai ser θ. Então, quando nós aplicarmos aqui a lei dos cossenos, de onde é que vem a lei dos cossenos? Vem lá da trigonometria. Trigonometria que era um dos assuntos preferidos de todo mundo, com certeza. Então a lei dos cossenos ela diz o seguinte: o quadrado desse lado oposto a esse ângulo θ, tem que ter essa relação de oposição entre o lado e o ângulo aqui. Então esse lado mede módulo de U menos V. Tá? Então o quadrado dessa medida desse lado, isso é uma coisa geométrica, vai ser os lados que formam o ângulo, o quadrado deles. Então vai ser o módulo de U ao quadrado mais módulo de V ao quadrado. E aí, pela lei dos cossenos, isso vai ser menos 2 vezes a medida do produto dos dois lados. Então é módulo de U, módulo de V, multiplicando dois números, vezes o cosseno do θ. Como aparece esse cosseno, daí que vem o nome, lei dos cossenos, né? Agora, se a gente comparar aqui, né, se a gente chamar isso aqui de equação 1 e isso aqui de equação 2, olha só que doido, né? Comparando 1 e 2, o que significa comparar 1 e 2? A gente pode subtrair um do outro. Se a gente subtrair um do outro, vai cancelar. Esse termo vai cancelar com esse, né? Depois, esses módulo de U ao quadrado mais módulo de V ao quadrado vai cancelar aqui também. Então, só o que vai sobrar vai ser menos 2U escalar V e menos 2 módulo de U, módulo de V cosseno θ. Então, comparando os dois, fica assim. E aí, cortando menos 2 com menos 2, tem a fórmula lá que a gente conhece. Tá? Que a gente conhece não, que a gente acabou de ver. Onde θ é o ângulo entre os dois vetores. Que eu não sei se eu deixei isso claro bem aqui, mas posso deixar. θ é o ângulo entre os dois vetores. Certo, turma? Então, é mais ou menos essa a demonstração aí
de que essas fórmulas são equivalentes. Deixa eu só enfatizar isso. Então as duas fórmulas são equivalentes. O que significa isso? Significa que o produto escalar ele tanto é igual a isso aqui, como ele também é igual a isso aqui. O produto dos módulos vezes o cosseno do ângulo entre eles. Certo, pessoal? Então essa daí seria a equivalência. Bom, essa é a definição geométrica. A gente pode calcular com isso o produto escalar. A gente pode calcular, por exemplo, com o exemplo lá da página 50. A gente pode calcular o seguinte, por exemplo. Ó. Sabendo que módulo de U é igual a 2. De novo, sem saber quem é U, mas o módulo é 2. O módulo do V é 3. E sabendo que o ângulo entre eles é 120 graus, calcule o produto escalar. Aí tem que lembrar um pouco de trigonometria mesmo, né? Porque o ângulo de 120 graus, né, ele vai ter um cosseno que a gente pode calcular aqui na internet. Para quem tiver preguiça de aprender trigonometria, ou para quem não teve esse privilégio e acha que não dá mais, a gente pode vir aqui calcular o cosseno. E eu não sei como é que eu boto isso em graus, mas já está em graus, tá aqui. Então, cosseno de 120 é menos meio, tá? Cosseno de 120 graus é menos meio, tá aqui toda a trigonometria. Quem não conhece esse site do Wolfram Alpha, tá aí, tá conhecendo agora, o site é fantástico. Cosseno de 120 é menos meio. Então eu posso deixar o link depois aí para vocês e com isso a gente calcula o produto escalar. Então o produto escalar, U escalar V, vai ser módulo de U vezes módulo de V vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então vai ser 2 vezes 3 vezes o cosseno de 120. Isso dá 2 vezes 3, 6. Cosseno de 120, nós acabamos de ver aqui da internet que é menos meio. E se a internet disse, está certo. Então 6 vezes menos meio dá menos 3. E como a gente sabe, tudo que está na internet é verdade, né? Beleza. Ok. Então fica aí um exemplo de como utilizar essa fórmula. Também existem duas propriedades interessantes do produto escalar que envolvem o módulo, que eu vou apenas comentar com vocês se eu achar aqui, né? Mas eu acho que eram essas duas aqui. O módulo do produto escalar é sempre menor do que ou igual o produto dos módulos. Essa desigualdade, ela tem um nome muito bonito, né? Essa daqui é a desigualdade de Cauchy. Eu acho que é essa, tomara que eu não esteja falando besteira. De Cauchy-Schwarz. E vocês não fazem ideia do quanto ela é útil em matemática avançada, principalmente na análise de equações diferenciais parciais não lineares. Que é uma linha de pesquisa que tem lá. E a outra é essa daqui. O módulo da soma, ele é sempre menor do que ou igual à soma dos módulos. Eu não falei sobre isso quando eu falei de módulo por dois motivos. Primeiro, porque eu esqueci, né? E segundo, porque para demonstrar isso precisa do produto escalar.
E essa outra desigualdade é chamada de desigualdade triangular. Desigualdade triangular ou desigualdade do triângulo, tá? Também chamada de desigualdade de Minkowski. Desigualdade triangular ou do triângulo ou de Minkowski também. Minkowski. Por que essa desigualdade vale? Olha só que incrível que ela é. E também por que ela é chamada de desigualdade do triângulo. Porque se a gente somar dois vetores desse jeito aqui, ó, tá aqui o U. Aliás, vou fazer um pouquinho maior. Tá aqui o U e tá aqui V. Esse vetor que eu nunca vou conseguir desenhar porque ficou bem retinho. Esse vetor bem aqui é o U mais V, não é? Como nós aprendemos. Então eles formam um triângulo. E lá na geometria plana existe uma coisa chamada condição de existência de um triângulo. Tá? Que ele diz o seguinte, que um lado ele sempre tem que ser menor do que a soma das medidas dos outros dois lados. Né? Porque para ter um triângulo, quando eu somar o tamanho desse lado com o tamanho desse, tem que dar maior do que o outro. Porque se desse menor, quer dizer que um lado seria isso, né? O outro seria isso aqui, e o outro lado do triângulo é tudo isso. Então como é que eu vou montar um triângulo assim? Eu vou começar aqui e não vai chegar. Então, para que exista o triângulo, um lado tem que ser sempre menor do que a soma das medidas dos outros dois. E é o que está acontecendo aqui. A medida desse lado verde é o módulo de U mais V. E ele é menor do que o módulo desse lado aqui, que é o módulo de V, com a soma com a medida desse outro lado, que é o módulo de U. Então, na verdade, essa desigualdade do triângulo, ela reflete simplesmente a condição de existência de um triângulo. É por isso que ela é chamada de desigualdade do triângulo, ou desigualdade triangular. Da hora, né? Eu acho bacana. Bem louco, é empolgante. Então, tendo em vista tudo isso que a gente tem discutido aqui, uma coisa interessante, ó. Vamos imaginar três possibilidades aqui de ângulo, que são todas as possíveis, tá? Ou o ângulo ele é menor do que 90 graus, que é esse caso aqui, que é o chamado ângulo agudo. Um ângulo agudo é um ângulo θ menor que 90 graus, tá? Ou ele é um ângulo maior do que 90, que é chamado de obtuso. Um ângulo obtuso é um ângulo θ maior do que 90 e menor do que ou igual a 180. Na verdade, eu não sei se está correto eu escrever aqui igual, porque o ângulo de 180 seria o ângulo raso, tá? Mas para nossa discussão pode ser. Então, um ângulo maior que zero, menor que 180, vai ser para a gente um ângulo agudo, né? Então, se esse ângulo ele for agudo, o cosseno desse ângulo vai ser positivo. E aqui entra a questão da trigonometria de novo, né? O cosseno ele é uma função que está aqui no eixo x. Aqui está o cosseno de θ. Então, se o θ estiver bem aqui, o cosseno vai ser positivo. Se o cosseno for positivo, quer dizer que o produto escalar entre esses dois vetores vai ser positivo. Porque o produto escalar, ele é sempre... ele tem o sinal do cosseno, porque o módulo de U é positivo, o módulo de V é positivo. Então ele vai ter sempre o módulo, vai ter sempre o sinal do cosseno, tá? Então se o cosseno for positivo, esse caso A aqui, o produto escalar vai ser positivo. Se o ângulo for exatamente 90 graus, aí o cosseno de 90 é zero, né? Que é o que está escrito aqui. Se o ângulo for 90 graus, o cosseno de 90 é zero.
então o produto escalar vai ser zero também, porque eu vou substituir bem aqui por zero, certo? Então eu vou repetir. Se o ângulo entre dois vetores for um ângulo de 90 graus, o produto escalar entre eles é zero. Então bem aqui, o escalar V é zero. Se o ângulo entre eles for um ângulo θ maior do que ou igual a zero e menor do que 90, mas não sendo igual a 90, aí o cosseno vai ser positivo. E no terceiro caso, se o ângulo estiver entre 90, bem aqui, entre 90, mas não igual, e 180 podendo ser igual a 180, nesse caso então o cosseno vai ser negativo. Nesse caso aqui o cosseno é zero. Então se o cosseno for positivo, consequentemente o produto escalar vai ser positivo também. Se o cosseno for negativo, o produto escalar vai ser negativo. Certo, turminha? Então deve ser a fome. Então a gente tem essa questão do sinal devido ao ângulo entre os vetores. E o que nos permite concluir isso é essa expressão aqui, que é justamente a forma geométrica, a expressão geométrica do produto escalar, certo? E isso nos leva então à condição de ortogonalidade. Nós acabamos de ver o seguinte, que se o ângulo entre dois vetores U e V é um ângulo exatamente igual a 90 graus, né? Significa que eles são ortogonais, né? Então, o produto escalar entre eles é zero. E aí o interessante é que vale também o contrário, ou seja, se o produto escalar entre dois vetores é zero, então eles são ortogonais. E aí tem um jeito interessante de escrever que eles são ortogonais. A gente escreve assim, ó. Aí a gente coloca um T de cabeça para baixo aqui e coloca o V. Isso significa que o ângulo entre eles é 90 graus. E nós damos um nome para isso. Quando isso acontece, nós dizemos que U e V são ortogonais, ou que U é ortogonal a V. O que é a mesma coisa que dizer também que eles são perpendiculares. Tá? Então isso é uma coisa que vai ter um certo destaque aqui. Essa ideia de que dois vetores eles podem ser perpendiculares, ortogonais, né? E finalmente, para calcular o ângulo entre dois vetores, a gente pode então juntar as nossas duas fórmulas, né? Porque nós temos o seguinte, que U escalar V é igual ao módulo de U vezes módulo de V vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, se a gente isolar esse cosseno, a gente percebe que na verdade ele é o produto escalar, que eu posso calcular de outra forma, dividido pelo módulo deles. Então, se eu calculasse esse produto escalar, por exemplo, usando a fórmula original, então isso ficaria U1V1 mais U2V2 mais U3V3 dividido aqui pelo módulo de U vezes o módulo de V. Então isso nos dá uma fórmula para calcular o cosseno do ângulo entre os dois vetores.
E assim, a gente, sabendo o cosseno, determina o θ. Como é que a gente faz isso? Vou pedir para vocês darem uma olhada no livro, na verdade. Essa questão. Que tem uma seção lá na página 54, ó, tem 2 exemplos. E honestamente eu não vejo nenhuma aplicação muito grande onde a gente vai precisar disso. E eu acho que também não na lista. Então eu vou só deixar como recomendação aqui para vocês o seguinte: ver exemplos das páginas 55 e 56 do livro, tá? Dá pra calcular o arco, né? Calcular o beta. Calcular o beta? Não entendi beta. O teta. Teta. Isso, exatamente. É só passar o cosseno por lá. É, Pronto. é que na verdade é assim, olha, acabou o nosso horário da nossa aula. Eu não sei quantos ou quantas de vocês estão dispostas a ficar mais um pouco para eu terminar o que eu ia falar hoje aqui. Não sei se vocês podem. Tá? Aprender cálculo 1. Tá bom. Então, eu vou continuar. Quem não puder pode sair e eu gravo. Tô gravando ainda. E aí vocês que saírem agora podem ver o resto depois, pode ser? Eu ia falar mais uns 10 minutos só. Professor, Oi? mas seria o arco cosseno, seria o É, inverso. exatamente. Mas só que como a gente está aprendendo isso, a gente está começando, então a gente não vai pegar exemplos muito absurdos. Mas lá no livro, na página 56, tem um exemplo que usa o arco cosseno, mas seria isso. O arco cosseno mesmo. Eu não vou tão longe. Então a gente pode fazer um exemplo mais simples, talvez, tá? Só para não ficar vazio, aí vocês olham os outros exemplos, tá? Então vamos ver um exemplo aqui, que seria o seguinte. Então o U, ele vai ser I mais J. Lá no livro não está usando I, J e K, mas eu vou usar consistentemente para a gente ir se acostumando. E um vetor V igual a menos 1, melhor, menos I, mais 2J, mais 2K. É que é difícil pensar num exemplo que o ângulo vá dar um ângulo fácil de achar. Então é mais fácil usar o livro, que o livro já pensou e já resolveu esse problema. Então como é que a gente faz isso? A gente calcula primeiro o escalar V. Quanto é que vai dar, né? Vai dar isso aqui. I mais J mais 4K. Produto escalar com menos I mais 2J mais 2K. Então basta a gente multiplicar as componentes correspondentes. Então o 1 do I com o menos 1 do outro fica 1 vezes menos 1. Depois o mais da fórmula, o 1 do J vezes o 2 aqui do outro J. E o mais da fórmula de novo, e aqui 4 vezes o 2 do outro vetor. Então isso vai dar menos 1 mais 2 mais 8, dá 9, né? Dá 9. Depois a gente calcula o módulo de U e o módulo de V.
Então o módulo de u vai ser a raiz quadrada de os números que estão escondidos aqui, né? Que bem aqui é 1, aqui também é 1 e aqui é 4. Então fica 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 16 mais 2, 18. E 18 é a mesma coisa que raiz de 2 vezes 9, que é a mesma coisa que raiz de 2 vezes raiz de 9, que é a mesma coisa que 3 raiz de 2, né? Depois o módulo de V. O módulo de V, nós vamos ver aqui também, ó. Essa componente I dele é menos 1, componente J é 2 e a componente K é 2. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, vai ficar a raiz quadrada aqui de 1 mais 4, que vai dar 9. Então, isso vai dar 3, tá? Agora, nós podemos, então, finalmente calcular o ângulo entre eles através do cosseno. Então, o cosseno vai ser U escalar V, dividido pelo módulo de U, módulo de V. E a gente tem tudo isso, é só substituir. U escalar V deu 9, módulo de U deu 3 raiz de 2 e módulo de V deu 3. Então ficou 9 sobre 9 raiz de 2, aí cancela aqui, dá 1 sobre raiz de 2, racionalizando, dá raiz de 2 sobre 2. Aí a pergunta é a seguinte: se o cosseno de θ é raiz de 2 sobre 2, quanto vale θ? Né? 40. E por isso que eu escolhi esse exemplo, porque é tabelado, né? A resposta, qual é o cosseno, qual é o ângulo cujo cosseno é esse? O ângulo é 45 graus. Então, depois de tudo isso, a gente pode finalmente concluir apenas disso aqui, ó. Então, dados dois vetores, a gente tem uma fórmula para saber o ângulo entre eles. Certo? Isso daqui é um exemplo muito bom do que é a geometria analítica. Não é a nossa disciplina, mas a gente está passando por ela também. A geometria analítica é isso. A gente descreve algebricamente os vetores, por exemplo, e tirou um resultado geométrico daí, que é o ângulo. Então, apenas da álgebra, a gente tirou um pouco de geometria, que é o ângulo entre os vetores. Diga, alguém levantou a mão? Professor, esse produto aí, ele ficaria como num gráfico assim? Tipo, ele não seria uma soma assim, né? Tipo, ter um resultante. Não sei lá. Olha, eu não lembro se tem uma interpretação de área ou algo assim do produto escalar. Eu sei que para o produto vetorial tem, tá? Então, quando a gente falar de produto vetorial, a gente vai ver que ele está relacionado com a área. Mas o produto escalar não. O produto escalar está relacionado com o ângulo entre os vetores, através desse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui. Então, ele lida só com o cosseno. Exatamente, é. Ah, Depois, tá. E o vetorial vai lidar só com seno, né? exatamente, como você já deve ter visto em algum lugar, exatamente é isso. Aí só para a gente comentar, a aplicação na física, uma das mais interessantes é o trabalho, né? O trabalho, como vocês devem saber, ele mede o quanto uma força contribui para um movimento. Então aparece aqui uma coisa muito interessante relacionando o produto escalar com a física, né? Porque se esse objeto aqui ele se move num deslocamento que é vetorial, deslocamento D,
e sobre ele atua essa força F bem aqui, ó. Se o deslocamento é para cá, para a direita, e a força está atuando assim, então a força ela não está 100% ajudando para o movimento, porque se a gente imaginar, se a força tivesse só aqui, aí o trabalho ele seria força vezes deslocamento já em módulo, né? Que seria o módulo da força vezes o módulo de deslocamento. Agora, se a força ela é igual a essa figura aqui, a gente pode decompor a força em duas componentes. E eu acho melhor deixar essa discussão para outro dia. Vocês podem me cobrar depois para eu voltar aqui. Mas essas componentes elas vão ser F seno θ e no eixo X aqui F cosseno θ. Então, a única parte que está contribuindo para o movimento, porque está na mesma direção e no mesmo sentido do movimento, é essa componente do cosseno. Por quê? Porque essa componente vertical ela puxa o corpo para cima. Ela não está ajudando em nada a ele ir da esquerda para a direita. E o trabalho ele mede como a força ajuda no movimento. Então nesse caso aqui, o trabalho ele vai ser o deslocamento vezes essa componente que está ajudando no movimento, que é F vezes cosseno θ. Mas o que é isso? Senão o produto escalar da força com o deslocamento. Então o trabalho ele é na verdade um produto escalar entre a força e o deslocamento. Alguém levantou a mão, por favor? Tipo, tem uma parte na física que a gente usa mais o seno aí do produto vetorial. Eu acho que é eletromagnetismo, né? A gente trabalha mais com o vetor para cima, assim. Na verdade depende, João. É porque se tu tiver... Precisa das duas coisas, na verdade. Lá no eletromagnetismo, depende. Por exemplo, para calcular a energia potencial, aparece o produto escalar. Agora, para calcular a força magnética, aparece o produto vetorial. Então, depende. Os dois são importantes lá, na verdade. Tá bom, pessoal? Eu já tomei muito do tempo de vocês aí, já avancei a hora da aula. Então, eu acho que por hoje tá bom. E a gente comenta mais exercícios na próxima aula. Se não der tempo, de repente a gente pode marcar no sábado, talvez, se der para vocês, para fazer mais exercícios. Se for pouco aqui, tá? Por hoje eu encerraria agora, então, se não houver mais uma questão. Se houver, eu respondo. Acho que tá tudo certo. Bom, pessoal, então, boa noite para vocês aí. Para quem estiver pegando chuva, aproveitem o frio aí. E a gente se vê na quinta-feira, tá bom? Até quinta.